Olá, meus queridos e queridas. Hoje eu vim falar um pouco do conteúdo de ciências, certo? O conteúdo de hoje é sobre os satélites naturais e os satélites artificiais, ok? E um pouquinho mais à frente nós vamos falar sobre as fases da Lua também, ok? Então, olha lá. Professora, o que são satélites? Então, os satélites são objetos naturais ou artificiais que circulam na órbita de um planeta, certo? Eles podem ser artificiais ou naturais. Existe um satélite natural que a gente vê da Terra todos os dias, que é a Lua. Todos os dias não. Depois vou explicar para vocês. Então, o nosso satélite natural é a Lua, certo? E os satélites artificiais, que são aqueles construídos pelo homem e são lançados na órbita do planeta. Não somente lançados, mas aqui a gente tem outros instrumentos de observação do espaço, que a gente pode dar como exemplo também as lunetas, os binóculos, né, os telescópios. Esses também são classificados como instrumentos, tá, de observação do espaço. Professor, mas e esse satélite artificial aí? Quer dizer que são só aqueles negócios que ficam lá no espaço? Sim. O homem lança esses satélites artificiais por meio de foguetes, certo? Que são lançados lá para o espaço. Eles são construídos e projetados pelo homem. A principal função desses satélites artificiais é receber e enviar os dados para a Terra. Logo vou falar sobre alguns dados que são enviados. E é por meio do lançamento desses satélites para o espaço que o homem observa muitos dos fenômenos que se passam lá no espaço. Aí eu queria falar sobre a importância dos satélites artificiais na comunicação. Porque é graças a esses satélites que a gente consegue ter acesso a uma série de meios de comunicação que a gente hoje utiliza em grande escala, certo? Então, olha lá, alguns exemplos são o GPS, os sinais de transmissão de rádio, de televisão, de telefone, de internet, e todos esses sinais são obtidos a partir dos satélites artificiais. Eles funcionam através de um sistema e também de radiações que são emitidas dos satélites para a Terra e que mandam essas informações tão importantes para a gente. Olha lá, os satélites artificiais, eles também funcionam para verificar questões relacionadas à previsão do tempo, as clareiras de desmatamento, e logo vou mostrar uma imagem para vocês sobre isso, as imagens das manchas de petróleo, áreas de agricultura, a temperatura da Terra, né, que está relacionada lá à previsão do tempo e degelo dos polos, e a cartografia, que é a elaboração das cartas geográficas, ou seja, os mapas, certo? Olha lá, essa daqui é uma imagem que foi captada pelo satélite, por um satélite, tá? Isso aqui foi no dia 11 de março de 2001. Essa foto da esquerda é uma foto antes de passar, tá, um tsunami, e a foto da direita é depois que passou o tsunami. Então, a partir das imagens é possível verificar quais foram os danos que esse tsunami provocou, né, a essa área especificamente, certo? E olha lá, mas como que os mapas são feitos? Então, é o seguinte, lá dos satélites são tiradas várias fotos, são as fotos aéreas, e aí essas fotos, elas são compactadas e formam o mapa, né? O mapa nada mais é do que a possibilidade de eu conseguir enxergar qualquer área, né, terrestre, certo? Então, olha lá, é assim que eles fazem. Eles tiram as fotos aéreas e a partir dessas imagens eles montam os mapas, certo? Essa daqui são algumas imagens obtidas a partir do espaço, certo? Olha lá, tá vendo a foto da direita? Essa indica que tem um problema aí relacionado à questão meteorológica, né? Ao tempo.
que foi captada exatamente por um satélite. Olha lá, tá vendo? Quando eu falei que eles também conseguem captar questões relacionadas à agricultura, plantio, desmatamento, essa foto aqui mostra bastante isso pra gente. Então, olha lá. Essa parte de área verde é a parte onde tem as florestas, certo? Agora, essa parte amarela é a parte onde esses satélites identificaram que houve e que está tendo desmatamento, certo? Aí, essa parte rosa é de não floresta, então provavelmente é lugar onde as pessoas habitam. E a parte azul é a parte onde tem água, certo? Então, aí dá para identificar direitinho aonde são as áreas, quais são as áreas que estão sofrendo com o desmatamento. E assim, a mesma coisa para plantio e para questões relacionadas mesmo ao controle do desmatamento em grandes áreas. Por exemplo, na Amazônia. Essa daqui é a Terra vista lá do espaço durante o dia. São duas imagens, tá vendo? Como é bonita a nossa Terra, né? E aí a gente entra agora para falar um pouco sobre a Lua, certo? A Lua que é o nosso satélite natural, tá? É o satélite natural da Terra. Vamos saber um pouco mais sobre isso. Então, o que seria a Lua? A Lua é o corpo... é o satélite natural da Terra e é o corpo celeste mais próximo da Terra. Além disso, é o segundo objeto mais brilhante no céu, né? Além dele, a gente tem o Sol, ok? As suas dimensões, elas medem aí, olha lá, 3.474 quilômetros. Inclusive, em um dos vídeos que eu mandei para vocês, tem exatamente a distância de quanto é isso na prática. E permitem considerá-lo um planeta sólido. E a Lua tem um movimento em torno de um eixo próprio, que é o movimento de rotação, e tem um movimento em torno da Terra, que é um movimento de translação, que a gente vai ver um pouquinho agora nesse slide aqui, ó. Olha lá. Professor, o que é a translação? A translação é o movimento que o planeta Terra realiza, que ele faz a volta completa em torno do Sol, tá? E aí, ele faz essa translação ao longo de 365 dias, certo? Que é o nosso, que demora um ano pra gente. E a rotação, professor, o que é? Bom, a rotação é o movimento em que o planeta Terra gira em torno de si mesmo. Então, a gente fala que são as 24 horas que a gente vive em si. Então, o dia inteiro, certo? Onde a Terra faz esse movimento em torno de si mesma. Olha lá, nós temos 4 fases diferentes da Lua, certo? Sempre que a gente olha, ela tá de uma maneira diferente, tá? São elas, nós temos a Lua nova, o quarto crescente, a Lua cheia e o quarto minguante. Na fase da Lua nova, a gente não vê ela. E aí, isso daqui eu vou demonstrar para vocês numa imagem que vai vir logo a seguir para ficar mais claro. Eu acho que vai ficar mais claro para vocês. Então, a Lua nova a gente não vê. No quarto crescente, a gente vê a Lua no formato da letra D. Na verdade, a gente vê a barriguinha da letra D, né? Na fase da Lua cheia, a Lua é como uma bola cheia de luz. Então, a gente vê ela completa quando ela está cheia. Na fase do quarto minguante, a Lua ela tem um formato de C. E as fases da Lua, elas dependem da posição que ela está em relação ao Sol e à Terra. Olha lá para a gente entender melhor como que funciona. Olha lá, a Lua nova, ela é a primeirinha, certo? Olha lá como é que ela fica. A posição dela, quando ela é Lua nova, ela fica uma parte dela virada para o Sol e a outra parte virada para a Terra, certo? Então, para a gente que está na Terra, a gente não vê ela, certo? Ela desaparece, por quê? Porque ela fica ali exatamente na direção do Sol. Então, a gente não consegue visualizar ela, em função de que ela fica ali na frente do Sol e a luz, ela só seria possível ser vista do outro lado, né? Que não é a visão que a gente tem da Terra.
E aí, seguindo um pouquinho, a gente vai para o quarto minguante, que é a próxima fase. Nessa próxima fase, a Lua, ela só vai ter um lado, vai continuar tendo somente um lado dela iluminado, certo? Só que a posição dela tá diferente, não tá? Então, quando ela está no quarto minguante, a gente tem ali a visão de um quarto da Lua, certo? Esse um quarto da Lua, a gente vê ela como se fosse a letra C, que é como tá demonstrando a imagem aí, do ladinho da palavra quarto minguante. Depois disso, ela vai seguindo até ficar cheia. Quando ela fica cheia quando ela está atrás, tá? Atrás. Então, o que que acontece? Mas por que que ela fica cheia, professora? Se ela está atrás? Acontece que quando ela está atrás, ela tem uma órbita que é diferente da órbita da Terra, certo? Então, quando ela fica atrás, ela consegue captar toda a luz do Sol. Por isso, ela aparece pra gente como lua cheia, certo? A gente consegue ver ela completa. E aí, descendo um pouco mais, a gente vê o quarto crescente, que é quando ela, novamente, a gente consegue ver só um quarto, né, da Lua, por isso o nome quarto crescente, quarto minguante. E aí a gente vê ela aqui na barriguinha, que a gente diz que é o D, certo? Olha lá, é a barriguinha do D. E aí, quando ela volta de novo para a Lua Nova, certo? Esse ciclo, ele acontece pra gente, segundo o livro, durante 28 dias, certo? E agora a atividade proposta para vocês, que é a seguinte: fazer uma leitura breve lá daquele conteúdo que eu botei, da atividade complementar, tá? Leitura da página 191, que fala sobre os satélites naturais e artificiais. Aí a minha proposição de assistir os links sugeridos, que são muito bons. Eu assisti um por um e eu coloquei aqueles que mostravam de maneira mais clara os conteúdos melhores que tinham sobre esse assunto, tá? Então é importante que você assista, para que você possa realmente aprender mais, certo? E lá no livro de atividades complementares tem a atividade da página 64, 65 e 66 para vocês fazerem, ok? Além disso, vocês vão conhecer também a história do Galileu Galilei, que foi um gênio da nossa ciência, certo? O texto sobre ele está lá na página 192 e eu coloquei também um link que é muito legal, que é ilustrativo, que fala um pouco sobre a vida do Galileu Galilei. Eu sugiro que vocês assistam, vocês vão gostar muito. E além disso, tem lá um pequeno texto que fala sobre as fases da Lua, mas é bem pequenininho mesmo, sabe? Por isso, eu trouxe lá o texto complementar lá na atividade, certo? Então, lê o texto lá na página 193, ok? E também os links recomendados. E aí é isso por hoje, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!